Vamos então para a nossa sexta aula de leitura crítica. Nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre análise estatística básica, os conceitos que faltaram, que são conceitos mais suaves, mas que eu não quis colocar lá atrás para não ficar muito pesado e que vai ser mais fácil de entender agora, depois de ter entendido os conceitos anteriores. Vamos falar um pouquinho também sobre quais tipos de estudo a gente pode fazer para indicar novas drogas. Veja, não é para aprovar novas drogas, mas para pegar drogas já aprovadas e indicar para novas situações clínicas. E vamos falar um pouquinho sobre quanto vale o valor de P e o conceito da multiplicidade, né? Para a gente não ficar preso naquela questão de que o valor de P foi significativo e aí eu aceito tudo que vier. Tá? É isso que eu não quero que vocês façam. Então, primeiro conceito de análise por intenção de tratar ou por protocolo. Vocês vão ver isso nos estudos clínicos, né? Quando tiver lá na parte dos resultados, aparece lá, na análise por intenção de tratar, a sobrevida livre de progressão foi XYZ. O que é análise por intenção de tratar? Bom, primeiro que ela é a análise recomendada a ser feita para poder demonstrar superioridade em um ambiente que vai tentar simular a realidade, porque ela vai incluir na análise todos os pacientes que foram originalmente randomizados para cada grupo. Até mesmo aquele paciente que saiu do estudo, que não tomou a droga, tomou um comprimido, saiu do estudo, e depois foi a óbito por algum motivo. O óbito dele vai contabilizar na análise por intenção de tratar. Porque no mundo real, às vezes acontece isso. Às vezes eu tenho intenção de tratar o meu paciente, eu prescrevo um tratamento para ele, ele não toma esse tratamento adequadamente e acaba sofrendo as consequências posteriores. Então, na análise por intenção de tratar, eu vou tentar simular isso da melhor forma possível. Tá? Então, é uma tentativa de refletir a realidade entre eficácia, que é o melhor efeito da terapia, e efetividade, que é a aplicabilidade desse efeito no mundo real. Já a análise por protocolo, ela é aceita apenas em um ambiente muito restrito, em um ambiente regulatório muito restrito, como quando eu quero demonstrar não inferioridade de uma terapia em relação à outra. Geralmente, quando eu estou analisando um biosimilar ou uma outra droga feita exatamente com o mesmo mecanismo de ação, um genérico, por exemplo, porque aqui eu vou incluir apenas os pacientes que completaram o tratamento planejado em cada grupo. Então, eu vou ter lá um braço A, um braço B, vários pacientes vão sair do tratamento porque não compareceram, porque tiveram toxicidade exagerada, ou então porque simplesmente não quiseram mais vir, optaram por algum outro tratamento. Eu vou excluir todos esses, eu vou focar apenas naqueles que tomaram o tratamento e eu vou medir o desfecho utilizando apenas o N dos pacientes que completaram o tratamento planejado. Fica óbvio que isso viola o princípio da randomização. Tá? Porque eu vou excluir pacientes de acordo com coisas que aconteceram com ele que podem estar desbalanceadas de acordo com o braço. Imagina que a droga é muito tóxica e o paciente larga por efeito adverso. Então eu não vou levar em consideração isso e é óbvio que eu vou acabar correndo o risco de excluir paciente com doença muito agressiva, que não vai ter tempo de completar o tratamento, ou que vão ter efeitos colaterais graves, e isso vai fazer com que eu corro o risco também de ter um viés de seleção, porque o próprio pesquisador querendo ter, ainda que inconscientemente, um resultado positivo, vai às vezes pegar e ver um paciente que está fazendo o tratamento de uma forma muito penosa e vai falar, eu não vou considerar esse daqui na análise por protocolo, porque está muito difícil de fazer. E aí acaba selecionando só aqueles que completaram o tratamento certinho, que deu tudo certo, que foi uma maravilha,
E a vida não é um pirulito, né? Então o que vai acontecer vai ser que eu vou estimar de forma exagerada o efeito da terapia. E isso vai ficar muito longe da realidade quando eu estiver fazendo uma análise por protocolo. Por isso que ela é só aceita em um ambiente muito restrito. Apenas quando eu já sei que um certo mecanismo ele funciona e eu quero eventualmente fazer uma análise de não inferioridade, levando em conta que eu vou sofrer com esse viés. Vocês vão ver muito mais por aí análise por intenção de tratar. Tá? Outra forma também de eu fugir da intenção de tratar é eu fazer análise de desfecho apenas em populações específicas ou em subgrupos específicos. Tá? Então, essa daqui é a sobrevida livre de progressão na população com intenção de tratar. E aí, essa daqui é a sobrevida livre de progressão na população que atingiu resposta completa. Ou seja, eu estou sofrendo viés de pegar apenas aqueles que atingiram a melhor resposta possível e ver qual que foi o desfecho neles. É óbvio que vai ser melhor. Tá? Isso está fora da intenção de tratar. Outro conceitozinho é o conceito dos comitês independentes. É importante saber o que é isso, né? Os Trial Monitoring Committees. Eles são comitês que são compostos, ainda que parcialmente, mas de preferência totalmente por membros que não têm nada a ver com o estudo clínico. De preferência até por entidades governamentais. Que elas vão fazer o quê? Elas vão pegar os dados compartilhados com ela e elas vão fazer as análises estatísticas. Elas vão fazer as análises de desfecho sem o viés do investigador. Então, o objetivo dos comitês independentes é fazer uma análise continuada de segurança e eficácia em prol do interesse dos pacientes e dos participantes, podendo inclusive até barrar alguns estudos clínicos. Tá? É importante levar em conta que quando eu faço compartilhamento de dados com um comitê independente, esses dados eles já foram gerados e o comitê independente só vai poder fazer análise estatística e trabalhar em cima daqueles dados. Se eu tiver um viés muito grande no hardware que está gerando esses dados, ou seja, no desenho do meu estudo, o comitê independente às vezes pode falhar. Então, quando eu compartilho meus dados, não significa que eu estou completamente isento de viés. Se o meu hardware já está todo errado ali no desenho, eu posso gerar dado que não necessariamente vai refletir a realidade. E quais são os tipos de estudo que eu posso fazer para gerar novas indicações para drogas? Então, eu tenho uma droga aí que já está no mercado, agora eu posso utilizá-la para tal indicação. Agora eu vou usar a lenalidomida, que foi aprovada inicialmente para mieloma, agora eu vou usar para algum linfoma. Como que eu posso fazer isso? Tá? Então, eu posso fazer da forma, vamos dizer assim, com o menor grau de confiabilidade da evidência, com até o maior grau de confiabilidade da evidência. Começando por estudos observacionais, que são sujeitos a numerosos vieses, que sofrem impacto do conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o conceito de multiplicidade, e o viés de confusão. Então, o estudo observacional ele pode ter resultado que pode variar muito de acordo com as variáveis consideradas, que é uma coisa que a gente chama de vibração de efeitos, ou seja, então, se eu pego, por exemplo, e faço lá um tratamento off-label de vários pacientes com alguma outra condição, com uma droga que não estava já aprovada para essa condição, e aí eu vou olhar para trás e vou tentar ver qual que foi o desfecho através de uma série de casos, por exemplo, eu vou ter uma variabilidade muito grande, porque muitas vezes o paciente que pode ter tido acesso a esse tratamento, ele pode ter algum viés socioeconômico e comportamental que não vai refletir a realidade na hora que eu for aplicar isso para toda a população. É aquela mesma história dos estudos observacionais que falam que comer castanha é melhor para o nosso coração do que quem não come castanha. Só que aí você vai pensar que muitas vezes quem come castanha, na maioria das vezes é uma pessoa que tem uma vida com um ambiente socioeconômico melhor, que tem uma condição intelectual melhor, que tem capacidade de comprar castanha, de entender que a castanha faz bem para o organismo, que quer comer aquela castanha e que então se ela pensa em saúde, ela provavelmente também faz atividade física. Ao contrário de um cidadão que não tem dinheiro para comprar castanha, que não consegue pensar em fazer nada porque só tem que trabalhar, e aí vai estar desbalanceado no sentido de não ter randomização nenhuma. E daí eu vou estar, então,
confundindo por variáveis socioeconômicas que estão por trás de outras que eu estou escolhendo para querer apenas demonstrar algum efeito que não é real. Eu posso, então, utilizar controles históricos. Então, eu posso ter uma série de pacientes tratados com uma droga diferente e eu posso pegar isso e pegar uma série de pacientes que foram tratados com a terapia padrão naquele mesmo tempo e comparar. Tá? Só que o controle histórico ele tem uma menor acurácia e ele tende a superestimar o efeito da intervenção. Inclusive, na década de 80 foi feito um estudo bem legal a respeito disso que comparou qual que foi a porcentagem de benefício da intervenção quando eu comparo utilizar controle histórico versus fazer um estudo clínico randomizado. E nesse estudo, grosseiramente falando, quando eu utilizo um controle histórico para uma série de casos, eu geralmente demonstro o benefício da intervenção em mais de 60% das vezes. Em contrapartida, quando eu faço um estudo clínico randomizado, geralmente em 20% das vezes eu tenho o benefício da intervenção. E você pode estar falando, não, Lucas, não é possível, porque quando eu abro os jornais de fator de impacto super alto, eu só vejo estudo positivo. Sim, meu querido, você só vê estudo positivo porque os jornais só têm interesse em publicar estudos positivos. Por isso que raramente você vai ver numa Blood, num New England, um estudo negativo sendo publicado. Isso é mais um fator que leva a vieses, porque os pesquisadores vão querer sempre um resultado positivo para poder fazer valer todo o esforço empenhado ali em publicar alguma coisa. A gente tem uma coisa chamada literatura cinza, que são os estudos onde estão presentes em revistas de menor fator de impacto, localizações que a gente não consegue encontrar por falta de indexação. E vocês vão ver que a maioria esmagadora dos estudos, eles tendem a ter um resultado muito inferior do que aqueles que têm um holofote em cima deles. E, obviamente, a melhor forma, claramente, de eu indicar uma nova terapia, ainda que ela já esteja aprovada para uma outra condição, é fazer um estudo clínico randomizado. Porque eu vou balancear as variáveis e vou limitar a tal da multiplicidade. Meu Deus, mas você já falou tanto de multiplicidade, o que raio é multiplicidade? Então, vamos lá. A multiplicidade está muito associada a essa perguntinha aqui. Quanto vale o valor de P? Será que dizer simplesmente que o P foi significativo ou não foi significativo, o P foi menor do que 0,05, portanto foi menor que o alfa, então eu tenho significância estatística. Tá? Bom, primeiro, vamos lembrar lá da primeira aulinha, da segunda aulinha. O P ele não mede o efeito da intervenção, ele está diretamente influenciado pelo tamanho amostral e uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado tremendo é que significância estatística não significa relevância clínica. Então, muitas vezes eu posso colocar um N gigantesco para eu mostrar que aquele efeito ínfimo da intervenção não foi obra do acaso. Só que aquele efeito ele não é clinicamente significativo para os meus pacientes. E o valor de P ele se associa muito com o tal do erro tipo 1, que é o falso positivo, que é quando eu rejeito o acaso, quando na verdade tudo ali é acaso. E a intervenção, ela de fato não está tendo nenhum efeito ali. Então, é sempre importante quando eu quero avaliar o risco que eu pretendo correr do erro tipo 1, como eu falei lá na aula 2, que é a gente considerar a gravidade da doença e o impacto da intervenção em termos de toxicidade e impacto financeiro. Por isso que eu quero deixar sempre o P no menor valor possível, para eu sempre incorrer na menor probabilidade possível de acaso. E aí, então, o erro tipo 1, ele sofre impacto do conceito de multiplicidade, que é basicamente a variação nos resultados de acordo com o número de vezes em que algo é testado. Estatisticamente, se eu faço o mesmo teste várias vezes, várias vezes, eu vou acabar incorrendo em algum resultado diferente, mesmo que aquele teste que eu esteja fazendo tenha uma confiabilidade tremenda do resultado. Em algum momento, se eu ficar executando esse teste várias vezes, eu vou obter um resultado diferente do esperado. Ou seja, quanto mais vezes que eu faço um teste estatístico repetido, maior a probabilidade do erro tipo 1. Ou seja, na prática, maior a probabilidade do valor de P que eu estou vendo ali estar errado.
Tá? Então, exemplos. Quando eu tenho uma grande quantidade de estudo clínico testando a mesma coisa. Tá? Então, esse é mais fácil. Se eu quero avaliar a intervenção de uma droga versus um controle, a droga Y versus o controle X, e eu faço 10 estudos clínicos randomizados iguais, em algum deles eu vou ter resultado diferente do que consistentemente os outros vão estar mostrando. Mas o que vale mais aqui é quando eu tenho, dentro de um mesmo estudo clínico, vários testes sendo feitos ao mesmo tempo. E isso vai se refletir atualmente numa coisa que a gente vê muito acontecer agora, que é a grande quantidade de endpoints, a grande quantidade de desfechos que um mesmo estudo clínico tem. Quando eu tenho que testar inúmeros desfechos ou então inúmeros subgrupos, eu vou dar um valor de P para cada desfecho e para cada subgrupo, eu vou diluindo a confiabilidade do meu valor de P conforme eu vou fazendo esses testes estatísticos. Por isso que a gente volta lá naquele conceito da aula passada, da aula retrasada, né, da aula 4, salvo engano, da hierarquia dos endpoints, que eu vou dar mais valor para o valor de P do endpoint primário e eu vou ter grande cautela com o valor de P dos endpoints secundários e eu quase que não vou considerar com muita seriedade os endpoints exploratórios. É a mesma coisa o subgrupo, eu vou fazer um cálculo de valor de P 30 vezes aqui, para 30 subgrupos diferentes. Isso só deve servir para gerar algumas hipóteses e não para eu tomar conduta. Inclusive, há um tempo atrás, o New England soltou um editorial sugerindo novos guidelines para fazer o reporte estatístico nos artigos. Tá? Aqui ele sugere, inclusive, que a gente pare de utilizar o termo de significância estatística ou valor de P significativo ou não, que deve ser dado o valor de P para que o leitor interprete. Tá? Então, e ele coloca aqui como uma solução obrigatória que esses estudos que tenham muitos endpoints ou muitos subgrupos muito grandes, variados, que façam uma correção que é chamada de ajuste para multiplicidade. Eu não vou entrar no mérito matemático do ajuste para multiplicidade, vocês podem buscar aí, pode ir lá, digita lá no chat GPT o que é ajuste para multiplicidade em estudos clínicos randomizados. Ele vai te dar lá algumas fórmulas que são feitas, que é basicamente, o conceito é basicamente o seguinte: se eu estou colocando o meu alfa como o meu alfa de 5%, 0,05, então o valor de P tem que ser menor do que 0,05 para eu rejeitar a hipótese nula, certo? Agora, toda vez que eu vou fazer vários testes estatísticos de significância em vários subgrupos, no primeiro o valor de P ele vai ter essa confiabilidade alta, só que conforme eu vou descendo, ele vai perdendo demais a confiabilidade. Então, às vezes, um P menor do que 0,05, ele é literal quando eu faço o primeiro endpoint, e quando eu estou lá no último subgrupo, um P menor do que 0,05, ele tem 60% de probabilidade de estar errado. Então, o ajuste para multiplicidade é levar em conta a quantidade de teste que eu vou fazer e pegar o valor de alfa e setar para mais baixo ainda. Por isso que vocês vão ver estudos que tem lá, o alfa do estudo é 0,01. Ou o alfa do estudo é 0,001. Então o P tem que ser muito baixo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma porrada de teste e eu não quero correr o risco do meu P perder muita confiabilidade. Essa é a correção, o ajuste para multiplicidade, que deve estar lá explicitado na metodologia do estudo. Então, para a gente terminar, muito cuidado com o valor de P. Interprete o valor de P exatamente de acordo com o valor cru. O P deu 0,03, 0,02, 0,0001. Não dicotomize entre significativo ou não significativo. E aceite o valor de P de acordo com o grau de certeza que você está disposto a aceitar. Ou seja, esse P de 0,03, que é 3% de chance de estar errado, considere a gravidade da doença, o risco da intervenção, o desfecho escolhido, o preço do remédio, o tamanho do efeito observado, para você definir se esse valor de P, de acordo com tudo isso que você está colocando na balança e o alfa do estudo, e se esse valor de P vem de um endpoint secundário ao invés de um endpoint primário, para você definir se isso é estatisticamente significativo primeiro e clinicamente significativo depois.
Era isso para essa aula, muito obrigado. Dúvidas podem deixar em comentários ou mandar no e-mail e até a próxima aula.